Então, como eu temia, eu já recebi algumas participações por e-mail e algumas perguntas ah, invocando certas ideias que estão no Mensagem dos Tibetanos. Embora eu tenha advertido que a narração não pode ser levada 100% a sério, surgiram questionamentos. A primeira coisa que eu pensei falar é uma série de preconceitos sobre tradições, linhagens tibetanas, mas eu vou falar um pouco sobre outras formas de estereotipar as linhagens, né? Que se solidificam também devido a essa divulgação que foi feita. Mas já existia, não é que seja exclusivo dos ocidentais, mas enfim, vamos falar sobre isso. É muito difícil entender uh, as várias formas que se usa para classificar os ensinamentos e as tradições e as linhagens e as ordens e as escolas e os yanas, né, os veículos no budismo. As pessoas olham para isso e pensam, que monte de coisa, né? Para que isso? E o jeito mais fácil de indicar uma coisa ou outra é usar uma lembrança, assim. Os Geluk, eles estudam. Os Kagyu, eles são yogis. Os Nyingma, nem sei bem o que os Nyingmas são. Eles são macumbeiro. Eles são, algumas vezes tem umas formas negativas, assim. Lama Nyingma bebe. Lama Nyingma faz feitiço. Lama Nyingma, enfim, várias coisas, né? Bom, não que os Geluk... Tem uma poesia do Drukpa Konley, né, que é um mestre butanês que era muito irreverente e brigava com relação a esses sectarismos, essas disputas todas que aconteciam no Tibete. E ele tem uma oração que é mais ou menos assim: eu louvo os Kagyu que... Aí chama os Kagyu de ladrão, que só pensa em roubar, em driblar o que o cara da cozinha, tá? Porque a pessoa que organiza o bursar, a pessoa que organiza o dinheiro do templo, tá fazendo. Então eles ficam manipulando o bursar. Né, é óbvio que é exagero, né? Os Geluk, eles só pensam num namorado, tirou todos eles pra... chamou eles tudo de gay, né? E eles são monges muito puros, na verdade. A maior parte deve ter um que outro, né? Mas a maior parte deles. E o Sakya, eu não me lembro o que os Sakya fazem. Mas os Nyingma, eles só querem saber quem é o dançarino principal. São orgulhosos, assim. Só querem saber quem é que vai fazer a dança mais importante, mais difícil. Quem é que vai ser o principal que vai dançar, assim. Então isso já tirava... É uma coisa bem humorada, né? Que o Drukpa Konley fez. Então a gente tem esses estereótipos assim com relação às tradições. Esses estereótipos, por exemplo, o estereótipo dos Geluk serem estudiosos, ele não é incorreto, né? De certa forma, com certeza, foi uma tradição que restabeleceu vários estudos acadêmicos e formais e o debate, como era feito em Nalanda, né, no período de ouro do budismo na Índia, que vai do ano 200 até o ano 800, né? Segundo o Mahayana, claro, né? Tem mais isso. Mas, então, eles realmente têm foco em estudo, realmente, né? Mas isso quer dizer que os outros não estudem? Não quer dizer. O próprio Desjardins, ele diz no documentário, não quer dizer que os Nyingma não estudem, né? É que os Nyingmas não são famosos por estudo, mas daí tem uma estereotipia, né? É que nem a gente dizer... bom, só quem eu posso falar que eu tenho uma coisa meio alemã, é dizer assim, alemão come chucrute e gosta de cerveja, né? Eu gosto de chucrute, mas cerveja eu não gosto. Não gosto de futebol também. Então, não sei, né? Alemão, o que tem a ver com alemão? Não tem nada a ver com alemão. Alemão batata, negócio de batata, né? Então, não dá um pouco para tratar assim, os Kagyus são os yogis. Sim, tem uma tradição de yoga em todas as 4 ou 5 principais linhagens tibetanas, tem uma tradição de yoga acontecendo ali, né? Tem yogis. Agora, a gente pode dizer assim, talvez na Sakya eles sejam mais secretivos com relação à yoga deles do que a Kagyu, a Nyingma, né?
E a Gelug também, talvez eles estudem tanto tempo que para fazer yoga tem que passar por todo aquele estudo e tem uma burocracia para chegar lá, né? Mas não é que eles não tenham linhagens de yogis, não é que eles não tenham yogis, né? Não façam prática. Claro, essa palavra yoga também ela tá ligada a preconceito que é só práticas de corpo, né? Quando a gente fala yoga, yoga significa prática. Então, quem faz meditação faz yoga. Significa cultivo, significa... A raiz vem assim, tipo, de arar a terra, né? Daquele yoke, aquele negócio que se usa para arar a terra. E algumas pessoas dizem que é a união com o divino, união com o lama, né? Então tem a guru, a yoga do lama, tem a bhakti yoga, a yoga devocional, a yoga, né? Então, se a pessoa está usando o estudo como um meio de realização, o estudo é uma yoga. Né? Então a gente tem que entender que essa palavra também ela é mais ampla do que meramente exercício físico. Se a gente está falando de uma pessoa que se aplica no caminho espiritual exclusivamente, né, e intensamente, e particularmente se ela busca situações extremas para praticar, lugares que é difícil praticar, então a gente, na tradição tibetana, a gente chama essa pessoa de um yogi. Aí, dentro disso, se a pessoa tem controle sobre as energias do corpo através de exercícios, etc, etc, esse é um dos métodos que se usa, né? Então, falando nos dois sentidos, no sentido corrente de yoga corporal e no sentido amplo e verdadeiro da palavra, que inclui prática de ritual, prática de deidade, a prática devocional, o guru yoga, yoga dos sonhos, né? As várias yogas que tem na prática budista, todos os tipos de meditação são yogas. Estudo pode ser uma yoga. Então, né, a gente tem isso também em todas as tradições. Pode ter menos numa, mais no outra. Uma pode dar pouca ênfase para o estudo, mais ênfase para práticas corporais, outra pode dar mais ênfase, né? Mas, de certa forma, alguns estereótipos não são negativos, eles são positivos. Alguns estereótipos fazem sentido, mas eles são estereótipos, eles limitam o nosso entendimento. Para nós entendermos qual é a diferença entre Gelug, Nyingma, Sakya, Kagyu e Jonan, né, precisa estudar muito, é muito difícil. Para nós é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, exceto que tem uma cultura diferente, né? Então existem vestimentas diferentes, formas diferentes, né? Só para lembrar que eu imprimi esses cartõezinhos, quem quiser receber, me manda o endereço aqui pro meu e-mail. Eu estou mandando para quem me pedir, mas com preferência para aqueles que contribuíram para o canal. Então tem algumas pessoas que contribuíram e não me mandaram o endereço ainda. Por favor, me envie o endereço. Obrigado. Outra coisa que foi reparado nesse vídeo do Mensagem dos Tibetanos é quando ele usa o termo Mahakala. Mahakala significa... Kala aqui é negro e Maha é grande. Então o Mahakala é o principal protetor do budismo. Não só do budismo tibetano. Ele é um protetor que existe nas outras tradições budistas. Protetor é uma entidade... No caso do Mahakala ele é totalmente iluminado, mas ele pode não ser iluminado. Ele é um bodhisattva, no caso, que ele defende os ensinamentos para eles não serem distorcidos, para eles não serem abusados. Então, por exemplo, o lama lá, tem um lama lá que está usando o Dharma para se autopromover, para ganhar dinheiro e para, sei lá, abusar do Dharma, etc. Então o Mahakala se volta contra esse lama. E esse lama fica doente, esse lama começa a encontrar dificuldades no caminho. Por um lado, isso parece vingativo, né? Parece assim, a pessoa tem que se comportar, senão o Mahakala vai atrás. Por outro lado, quando você mesmo tem uma relação com o Mahakala ou outro protetor do Dharma, ele dá um aviso para você. Você está se desviando, a sua compaixão está diminuindo, você está se desviando do caminho, então em vez de você se desviar um bocado e perder um bocado de tempo, ele vai lá e te dá um tropeço que faz você refletir sobre o que você está fazendo. Se isso tem a ver com Dharma ou não tem. Então, tu tendo uma relação próxima com os protetores, isso intensifica a tua prática, né? Isso, claro, é num nível muito sutil. As pessoas elas não estão pensando assim, que tem seres sutis operando junto com a prática delas, mas no momento que a gente se engaja na prática do Dharma,
tem uma galera cooperando com a gente, assim. E os protetores, eles cooperam, só que eles cooperam desse jeito, eles dão avisos. Então, a gente pode pensar assim, mas eu não vou me meter com isso porque eu não... Não, se você não é alguém, quanto mais importante, mais evidente você fica para a comunidade budista, quanto mais você usa o nome do budismo, mais você se torna um alvo daqueles que protegem o budismo, né? Então, se a pessoa está lá no lugarzinho dela, não fala muito do budismo, ela comete seus erros, ela não vai nem ser tanto ajudada, nem tanto incomodada por essas entidades, né? Agora, se ela começa a se salientar e ela começa a atrapalhar a prática dos outros, por exemplo, aí vem o Mahakala, né? E o Mahakala, ele é a principal prática de protetor, principalmente a tradição Kagyu fala muito do Mahakala. Então talvez por isso que o Desjardins, ele usa a expressão Mahakala para se referir àquela torma que é usada, que é jogada no fogo, né? Então, eu não sei que prática o Jigutien Rinpoche estava fazendo ali. Eu já vi práticas bem iguais àquela, que era outra prática, não era Mahakala. Então, eu não sei se o Desjardins estava informado, se ele sabe o que está falando. Provavelmente não. Provavelmente não. E daí, quando ele começa a fazer poesia, o Desjardins, ele é teísta. Então, o Desjardins, ele faz toda a poesia dele nesse Mensagem dos Tibetanos envolvido com uma certa ideia assim, de realização. Ele fala até seres do purgatório, ele fala... eu várias vezes traduzi o eterno dele como atemporal, mas ele fala eterno, é uma eternidade. Então é um ser assim que é eterno, que é tipo é um deus, assim, né? Ele está sempre puxando para uma coisa assim, a vacuidade. Daí ele também puxa um pouco para essa coisa de não forma e vacuidade. Esse é um outro preconceito. Então, a prática ritual no budismo tibetano, ela não é a prática mais avançada. Ela é uma prática preliminar. Embora não exista nenhum lama autêntico que abandone, porque ele tem que dar o exemplo para os outros alunos e também faz parte da atividade do lama fazer prática elaborada. Prática, vamos dizer elaborada, porque a palavra ritual também é uma palavra que está envolvida em estereotipia e um certo preconceito, né? Então, vamos falar assim, prática elaborada e prática não elaborada, ou menos elaborada, né? Então, a prática totalmente não elaborada, a pessoa não usa uma postura, ela é simplesmente naturalmente realizada. Então ela não precisa de nenhum artifício, de nenhum tipo, nem de nenhuma ideia de budismo, nem de nenhuma ideia de nada. Ela faz o que ela fizer, vai ser totalmente iluminada, certo? Bom, ótimo, maravilhoso. Se você é assim, tchau, não fala comigo. Vai embora. Sai bem pra longe, porque a maioria dos meus professores, pelo menos, eles têm uma certa noção de que não é bem assim para a maioria das pessoas, e até mesmo para eles mesmos, né? Então eles mantêm práticas, eles mantêm postura, eles mantêm práticas elaboradas, práticas com vários graus de elaboração, né? Então quando ele fala assim, aí eles praticam um tempo fazendo aqueles rituais, depois quando eles estão mais avançados no caminho, eles fazem mais a meditação no vazio, e na não forma. Aí tem umas 10 confusões misturadas aí, certo? Então, nossa, não quero dizer nada, mas tem professores aqui no Brasil falando dessa forma, assim. Então, tipo, é uma coisa que está tão entranhada na nossa percepção do Dharma que as pessoas elas não entendem, elas volta e meia elas voltam com esse ponto, né? Então é assim, ó. As práticas não elaboradas, elas são superiores, mas elas não têm a ver com a vacuidade. Por quê? Porque todas as práticas no Vajrayana têm a ver com a vacuidade. Então é impossível fazer prática ritual ou prática de visualização de deidades sem ter um vislumbre da vacuidade. Na Geluk, inclusive, eles estudam um monte de vacuidade, eles meditam um monte sobre vacuidade antes de fazer prática cerimonial de visualização de deidades, com iniciação e assim por diante, como no Vajrayana.
porque é necessário ter a realização da vacuidade, pelo menos um lampejo da vacuidade, para começar a fazer prática de deidade, porque a deidade é a própria vacuidade. A vacuidade não é a não forma, a vacuidade é a forma como ela se apresenta sendo vazia. Né? Forma e vacuidade, Sutra do Coração. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é... Até eu já ouvi lamas falando assim, forma não é a melhor palavra. A melhor palavra é... Porque se usa a palavra fenômeno, mas fenômeno é um jeito meio chique. Então fala aparência. Mas é que a appearance em inglês ainda tem uma outra conotação, né? Então a forma ela inclui som, ela inclui a energia, inclui a presença, né? E toda essa exibição da deidade, ela é vazia. Se ela não for reconhecida como vazia, não é prática budista. Não é prática budista. Então não é que depois os caras estão lá parados, meditando, aí eles têm vazio. Eles têm vazio desde o início. Eles precisam ter vacuidade desde o início, pelo menos, se eles não estão estudando, etc. Se eles estão fazendo prática de visualização de deidades, eles estão fazendo prática de vacuidade. Não tem uma vacuidade que tem não forma. A não forma... Aí a não forma, e repito, já falei várias vezes em vários vídeos, né? A não forma é um estado de ignorância. A ausência de forma é um estado de ignorância. A ausência de forma é um reino dos deuses mundanos. A ausência de forma, o nada mental, o branco, o coma, o torpor, a falta de pensamentos, a ausência de pensamentos, tudo isso não é realização espiritual. Tudo isso é uma fixação no estado particular. Certo? Vamos parar de pensar que a não forma é vacuidade e que a não forma é realização espiritual. A não forma não é. Agora, não é nada de bom, nada a ser procurado. Tendo entendido isso, o que o Desjardins provavelmente quis dizer com não forma? Não elaboração. Não elaboração significa que não há uma estrutura, né? Que não há uma tentativa de fazer alguma coisa, né? Que não há uma tentativa deliberada de alterar a mente e assim por diante. Então essas práticas de meditação mais avançadas, Mahamudra, Dzogchen, elas trabalham com essa ideia. Não é com não forma, não é com a vacuidade no sentido equivocado de uma ausência de coisas, no sentido equivocado da ausência de pensamentos ou da ausência de... Não. Tudo que surge é uma expressão de sabedoria. Tudo que surge é a mandala, não é necessário visualizar a deidade, porque o que surge como surge é a deidade. Não é o nosso caso, nós somos ignorantes, nós não vemos, não reconhecemos as coisas como sabedoria, então nós precisamos dos métodos, o que? Elaborados. Então surgindo métodos elaborados. Por exemplo, sentar com a coluna ereta, ou usar a visão de uma certa forma, ou rezar, ter devoção pelo lama, um aspecto muito importante. Treinar a mente, fazer altar, prostrações. Toda a pletora de práticas que existe surge pela compaixão, pelo nosso estado ignorante, de precisar de um método que... Né, é que nem tu dizer assim, para algumas pessoas... vou me exibir aqui para umas pessoas... Algumas pessoas precisam estudar inglês. Então elas têm que fazer lá, depois tem que fazer IELTS, depois tem que fazer curso de tradução, não sei o que, não sei o que. Outras pessoas não. Outras pessoas... Tive vontade de aprender inglês, comecei a olhar uns livros, aprendi inglês. Sei inglês bem, comecei a falar inglês. Tinha uma facilidade. Tinha uma expressão normal, assim, para falar inglês não tem dificuldade nenhuma. Sou aceito como um tradutor razoável. Então, nunca estudei. Quer dizer, estudei, fiz 2 semanas de cultural, fiz 6ª, 7ª e 8ª série na escola. Segundo grau não me cobravam só a prova porque eu já sabia inglês. Então, aí a maioria das pessoas que eu conheço que estudou inglês não sabe inglês tão bem quanto eu. Estou aqui usando uma coisa mundana para dar um exemplo. Então essas pessoas que começam a falar que não precisa prática elaborada como Nondro e que elas estão apego a não forma, tem um apego a não elaboração e começam a falar assim, talvez elas tenham uma facilidade, como eu tenho facilidade com o inglês, talvez elas sejam prodígios espirituais, né? Talvez elas sejam, mas esse não é o meu caso e provavelmente esse não é o seu caso.
Então tem que ficar alerta com relação a isso, que são muito perigosos esses professores que eles invocam essa ideia de não elaboração antes da hora. Então, é que nem eu dizer, e eu poderia dizer isso, dizer assim, olha cara, um menino que está na escola lá na quinta série, né? Escola não serve para nada, não precisa ler nada que eles mandam tu ler. Lê os outros negócios que tu gosta, vai ler Edgar Allan Poe que nem eu li, vai ler outras, nem vai à aula, não aprende nada na escola. Depois no segundo grau também tu não aprende nada e faculdade menos ainda. Nem pensa, professor não serve para nada. Né? Por quê? Porque tudo que eu aprendi sozinho. Então eu não preciso de professor. Então também tu não precisa de professor. Imagina, isso seria uma irresponsabilidade da minha parte, né? Se eu dissesse isso para uma pessoa. Talvez, né, não vou dizer que tudo, né, mas eu com certeza não vi muita vantagem em fazer escola, faculdade e segundo grau. Mas para a maioria das pessoas é importante ter uma educação formal. E seria irresponsável da minha parte dizer para as pessoas que elas deveriam abandonar a educação formal. Então, da mesma forma, quando a gente fala em fazer práticas elaboradas, é porque a gente reconhece que a gente precisa de estrutura. A gente precisa ir para um lugar, ficar numa classe, ouvir um professor falando, fazer prova. A maioria das pessoas vai concordar que esse é o jeito que elas aprenderam a aprender. Elas não aprenderam a aprender olhando a internet e brincando de qualquer jeito. A maioria das pessoas não aprende as coisas assim. Então, o Dharma é assim também. Pode ser que tenha uma ou outra pessoa que não precise fazer Nondro, fazer um monte de prática elaborada, mas hoje em dia, 90% das pessoas se depara com prática um pouco mais difícil e ela, sabe do que mais? O professor tal lá, do outro lado, está oferecendo ensinamento avançado sem requerer nada, eu vou seguir esse cara, porque é muito mais fácil, né? Então, cuidado. Eu estou falando isso com relação ao Desjardins, não que ele caia nesse problema de forma alguma, mas um pouco do que ele fala, assim, do que seria a prática mais avançada, é enganoso. Assim, quando ele fala não forma, vazio e tal. A não elaboração também é uma coisa um pouco exagerada, né? Então, por exemplo, quando se fala as práticas em sadhana, as práticas que a gente chama de ritual, né, vajrayana, eles se tornam muito naturais muito rapidamente, quer dizer, muito rapidamente. Em alguns meses ou anos de prática, não tem dificuldade nenhuma de fazer. Para quem está começando parece impossível, mas depois é uma coisa totalmente natural, totalmente, né? Você já tem o hábito de como pega o sino, o hábito de como pega o dorje, o hábito de como toca o instrumento, quando não toca, quando você não precisa parar para pensar ou olhar suas anotações para fazer. No início você precisa. E quando isso se torna uma coisa integrada, não tem esforço e não tem elaboração. Então você está fazendo prática que parece elaborada para os outros, mas para você não tem elaboração nenhuma. Então nisso aí também as pessoas se enganam. As pessoas olham uma coisa e pensam, tem um monte de coisa aí, mas para um mestre que nem o Dilgo Chense Rinpoche lá fazendo aquele ritual é uma expressão não elaborada, completa da prática de grande perfeição dele. Ele não tá fazendo uma prática inferior ali do que aqueles outros yogis estavam fazendo ali. Aliás, ele foi yogi antes de fazer aquilo. Então o Desjardins, ele mistura um pouco os conceitos dele e as expectativas dele, que são um pouco as da nossa cultura e que são, né, um pouco também o que ele influenciou e o que as pessoas às vezes pensam. E não é bem assim, né? Então cuidado com o teísmo, cuidado com o apego à não forma, cuidado com a terminologia sobre tradições, chapéu vermelho, chapéu amarelo, isso é um absurdo, isso aí o tibetano não usa isso. Lamaísmo, logo no início ele diz, não, tá errado. Ele já sabe que tá errado falar. Agora, essa coisa do chapéu vermelho e chapéu amarelo ele ainda está usando, né? Então não se usa isso. Então é importante reconhecer esses preconceitos. Eu tive uma experiência agora fazendo essa narração para esse documentário. Eu tive a impressão que eu vi esse documentário antes de ser praticante e que eu fiquei com algumas ideias que estão nesse documentário que eu tinha e que depois eu tive que resolver fazendo a prática do Dharma. Mas eu fiquei até com a ideia, será que eu vi isso numa vida passada? Mas ele
não fecha muito as datas, porque eu nasci em 75, né? Talvez eu tenha visto nessa vida na TVE, quando era criança, na TV, um pedaço, pelo menos. Eu não sei. De alguma forma, me pareceu que eu repetia certas coisas que tinha nesse documentário, sem saber. Talvez também tenha entrado por terceiros, né? As pessoas, elas assistiram, elas aprendem com o documentário, daí elas começam a repetir aquelas fórmulas, e aquelas fórmulas, elas não têm a ver com a prática de fato, porque elas não tiveram a experiência da prática, elas têm a experiência de um documentário, né? Então, muito cuidado. Ainda acho válido, porque a imagem dos professores é fantástica. Algumas coisas que ele fala também, que o Desjardins fala também são bem importantes, assim, reflexões bem colocadas, bem razoáveis. Por outro lado, a interpretação da prática. Por que também? Como é que ele vai explicar uma prática que... Bom, primeiro, talvez ele não entenda totalmente. Segundo, é uma prática esotérica, secreta. Ela é para quem está dentro do Dharma, ela não é para quem está fora do Dharma. Ela é para quem tomou iniciação e para quem está em relação com aquele lama. Então ele não tem nem como explicar. Então ele pergunta algumas coisas, fica interpretando, depois gera a interpretação dele e daí, né, a gente leva isso. Então não levem a sério, por favor, repito novamente. Tive que fazer esse vídeo porque 2 ou 3 pessoas me interpelaram hoje com perguntas ligadas às duas partes do Mensagem dos Tibetanos, e particularmente com relação a esses estereótipos, né? A Cádio é a linhagem dos yogis. Sim e não. Tem yogis em todas as tradições. Não é que a Nyingma tenha menos yogis. Então, é que nem alemão que toma cerveja. Não é bem assim, né? Não vamos levar literalmente o que está sendo... Isso não é um lama falando. Isso daí é uma pessoa que não é nem budista, né? É uma pessoa que tem uma boa vontade com os tibetanos, com o budismo tibetano, que tem um interesse e que tem a sua própria tradição e as suas próprias expectativas universalistas, né? Ele é uma pessoa que parece que ele acredita que as religiões elas têm uma similaridade, e ele tem, né? Então ele está falando com base no entendimento que ele podia ter na época. E ele falou que tem erros, e ele disse que era melhor não consertar, que era melhor deixar com um documento histórico do jeito que está, né? E eu segui um pouco isso porque algumas vezes, quando eu pude, eu corrigi algumas coisas, por exemplo, o eterno e o atemporal, eu acho uma coisa interessante, né? Então eu passei por cima dele e falei atemporal em vez de eterno, né? Mas algumas vezes nem o que ele está dizendo tem nada a ver com a prática, assim. É só uma tentativa que ele fez, né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres cientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpanda Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Pekajar Padu Tenjote Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasundatu Tenjote Chime Kwene Pema Sambao Sasura Jinjese no Pai Garjuan Shujuku Peku Kose Destintes Zendar Shinju Jigmetu Jutru Panange Wancha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tinleta Tu Tenjote Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelunde do Jote Nenjoane Chimpote Payuri Nepadan de Basi Pechambundan Conseja Sentenjote Tu Son Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wajin Boja Barche com seu tutor da Poça Só Depson Chinji Lapto Sushi não são Ebeja Shiva Dançam Palunde do Partingelo Oma Rumbeza Guru Pema Sede Hun Ken Locha Son de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangwa Damidral do Sungele Show